Olá, boa noite. Hoje nós vamos estar vendo a nossa disciplina de ciências morfofuncionais. O que nós vamos estudar nessa disciplina de hoje? Hoje nós estaremos estudando sobre o sistema muscular. Hoje nós vamos ver a questão dos nossos músculos, como que os nossos músculos se organizam, como eles são formados. Vamos dar uma ênfase maior nos nossos músculos estriados esqueléticos. Quando a gente fala em músculo, a gente compara como se fosse um motor de um carro, porque o motor de um carro ele vai proporcionar exatamente o que? Ele vai proporcionar o funcionamento, ele vai proporcionar com que aquele carro consiga se movimentar. Exatamente assim são os nossos músculos, eles possibilitam a gente realizar os possíveis movimentos. Os nossos músculos estriado esquelético, que já diz esquelético, então são músculos que estão ligados ao nosso esqueleto, possibilitam a gente realizar os nossos movimentos corporais, movimentar as nossas mãos, movimentarmos a nossa cabeça, os nossos pés, permitem a gente ter uma postura ideal. Então os nossos músculos eles são extremamente importantes. Falando de músculo liso e músculo estriado cardíaco, o músculo estriado cardíaco é específico do nosso coração e ele está relacionado com o movimento que o nosso coração realiza. E já os músculos lisos, eles se encontram em alguns órgãos nossos que precisam realizar contrações musculares e possibilitam o movimento, então, ali daquele órgão, onde aquele órgão consegue modificar-se de tamanho, modificar-se a sua conformação. Então, quando a gente falar em músculo, a gente pode associar sim ao motor de um carro, porque eles estão relacionados exatamente com o movimento. Quais são as funções dos músculos existentes no corpo humano? São várias funções. Nós temos funções muito importantes, como por exemplo, a realização de movimentos. A gente realiza movimento exatamente porque os nossos músculos possibilitam a gente realizar esses movimentos. Os músculos proporcionam para nós uma estabilidade postural, ele permite com que a gente possa ter uma postura adequada, possamos ter estabilidade na nossa postura, que isso é muito importante. Através da atividade muscular, a gente consegue ter a produção de calor. Os nossos músculos também eles permitem a regulação do volume de órgãos. Então os nossos órgãos eles podem, como aqui a gente consegue visualizar nessa imagem, a gente consegue perceber que aqui a nossa bexiga urinária, ela se encontra um tamanho, ela se encontra-se contraída nesse momento em que ela está cheia de urina. No momento que ocorre a liberação dessa urina, nós temos então o relaxamento dessa bexiga, onde ela começa a mudar o seu tamanho. Os músculos possibilitam a regulação do tamanho dos nossos órgãos. Alguns órgãos nossos que precisam realizar algumas contrações durante as suas atividades. Outro exemplo a gente tem aqui é do esôfago, onde os músculos também vão possibilitar o movimento de substâncias dentro do nosso corpo. Nesse caso aqui, essa substância é um bolo alimentar, é o alimento que nós deglutimos ali, mastigamos, fizemos a deglutição daquele bolo alimentar e ele vai passando pelo nosso esôfago. O nosso esôfago é uma estrutura que tem a presença de músculos e esses músculos possibilitam movimentos peristálticos, onde esse alimento consegue então passar pelo esôfago e chegar até a região do nosso estômago. Você já imaginou como ocorrem os movimentos dos seus braços, das suas pernas, do seu coração, do seu esôfago? Já parou para pensar como que a sua mão se movimenta? O que está por trás desse movimento? O que está por trás do movimento dos nossos braços? A gente muitas vezes os movimentos são tão automáticos que a gente não percebe essa situação. Será que essas atividades realizadas
Será que essas atividades são realizadas pelos mesmos músculos que possibilitam o bombeamento do sangue e de outros músculos, de outros movimentos internos do nosso organismo? Será que é o mesmo músculo que possibilita então o batimento cardíaco, que possibilita então o movimento ali da bexiga urinária, que possibilita o nosso deslocamento? Será que a gente está falando do mesmo músculo? Não. Nós temos 3 tipos de músculos no nosso corpo, onde a gente tem o músculo cardíaco, que é um músculo estriado cardíaco específico do nosso coração. Ele está relacionado com o movimento também, mas ele é específico do nosso coração. Nós temos o músculo estriado esquelético, que é o músculo que está inserido nos nossos ossos, possibilitando o movimento de todo o nosso esqueleto. E nós temos também o músculo liso. O músculo liso já é um músculo que vai estar presente em órgãos, como por exemplo no estômago, que vai possibilitar a contração estomacal para ocorrer ali um envolvimento do suco gástrico com o alimento, para que ocorra a possível digestão. Então, os nossos músculos, nós temos esses 3 tipos de músculos que são encontrados em locais diferentes e que são músculos diferentes. O nosso músculo esquelético, ele é um músculo que tem contrações voluntárias, são contrações que a gente quer realizar. Já os nossos músculos estriado cardíaco e o músculo liso, eles têm contrações involuntárias. São contrações que acontecem de acordo com a nossa necessidade fisiológica, ou seja, não está passível da nossa vontade. É algo que o nosso organismo necessita daquele movimento. Os nossos movimentos, como eu falei, eles são tão automáticos que raramente a gente consegue observar como os mesmos acontecem. E muitas vezes a gente nem percebe que tem toda uma estrutura muscular por trás desses movimentos. Os nossos músculos, eles conseguem ter essa capacidade de transformar a energia química em movimentos, e eles representam cerca de 40 a 50% do peso do nosso corpo, representam muita coisa. É uma estrutura extremamente importante que possibilita a gente realizar várias atividades, possibilita a gente realizar movimentos extremamente essenciais. Vamos voltar então especificamente para o nosso músculo estriado esquelético, compreender um pouquinho como que ocorre a sua classificação, quais são as categorias que nós podemos utilizar para classificação, como que é a sua classificação anatômica. Então a gente sabe que os músculos realizam movimentos e o músculo esquelético ele é formado por células que vão promover o processo de contração, contração totalmente voluntária, contração que é dependente do nosso sistema nervoso, que é dependente da nossa vontade de realizar esse tipo de movimento. Mas ele é passível de células, ele é formado por células contráteis, são células que realizam contrações, que vão contrair, possibilitar uma certa modificação, um movimento ali na estrutura. Como que é a estrutura do nosso músculo estriado esquelético? A gente tem esses nomes aqui, que são tecidos de revestimento, epimísio, perimísio, endomísio, são tecidos conjuntivos que realizam revestimento nas células musculares, nas fibras musculares e no músculo. Quando a gente fala de epimísio, a gente está falando de um tecido conjuntivo que vai revestir todo o músculo em si, vai revestir o músculo em si. A gente tem, o que acontece? Nós temos células musculares que são chamadas de fibra muscular. Essas fibras, elas são formadas por filamentos proteicos. E então, a gente vai ter aqui, ó, por exemplo, uma célula muscular. O tecido que vai revestir, envolver essa célula muscular é chamado de endomísio. Nós vamos juntar várias fibras, várias células musculares juntas dentro de um pacote. O tecido que vai envolver, que vai empacotar várias fibras musculares juntas é chamado de perimísio. E o tecido que vai envolver o total de feixe de fibras que vai formar o músculo, vai unir
aqueles feixes formados pelo perimísio é chamado de epimísio. Então, epimísio é um tecido conjuntivo de revestimento mais externo. Aí a gente tem um tecido intermediário, que é o perimísio, que vai juntar várias fibras musculares. E nós temos o endomísio, que vai revestir a célula muscular, que é exatamente o que? A fibra muscular. Outro termo também que a gente encontra aqui é a questão de fascículo ou fáscias. As fáscias, elas são tecidos que vai revestindo as fibras musculares. Ela vai a gente vai encontrá-la ali na fibra muscular, entre uma fibra e outra, revestindo o músculo. O que essas fáscias têm? Elas são tecido conjuntivo também, altamente vascularizado, tem vasos sanguíneos, tem nervos, então são tecidos de revestimento muito importante e possibilita o processo de contração, onde as fibras conseguem se deslizar uma sobre a outra, onde o músculo consegue se deslizar um sobre o outro durante o processo de contração. Falando em relação anatômica, a característica anatômica do músculo, o que a gente tem que observar? Que o nosso músculo ele vai apresentar uma estrutura anatômica. Essa estrutura anatômica a gente divide a parte contrátil, ou seja, aonde tem fibras musculares que vão realizar a contração, a gente chama de ventre muscular, e aí a gente tem as extremidades, que vai ser o ponto de fixação desse músculo no osso. Esse ponto de fixação ele é formado por extremidade proximal, que é onde insere vai fazer, é onde vai iniciar a inserção do músculo, e aqui seria a extremidade distal, onde faz a inserção final do músculo. Os nossos músculos, eles são inseridos nos nossos ossos através de tendões. Tendões são tecidos conjuntivos ricos em colágenos que não têm potencial de contração. Eles simplesmente têm potencial de fazer o quê? Prender o músculo no osso, fixar o músculo no osso, para que o músculo possa se contrair e gerar movimento sobre o esqueleto. A gente tem os tendões e temos a aponeurose, que se diferenciam exatamente em quê? O tendão seria mais fino, um filamento mais fino que vai fazer a inserção de músculos longos, músculos curtos também, no osso, que a gente consegue ver aqui nessa primeira imagem. Aqui a gente já vê a aponeurose. A aponeurose seria praticamente um tendão, é um tecido conjuntivo, onde esse tecido conjuntivo, ele é um tecido conjuntivo como se fosse achatado em forma de leque, então ele não é filamentoso, ele vai apresentar esse formato aqui, onde ele vai prender esses músculos da região do dorso aqui. Ele é um tecido conjuntivo mais achatado, mas ele tem a mesma função do tendão, fixação do músculo à estrutura óssea. Aqui as fáscias musculares, como eu falei para vocês, é um tecido conjuntivo de revestimento. A gente deve levar em consideração que é um tecido vivo, é um tecido que vai ter uma grande concentração vascular, a gente vai encontrar vasos sanguíneos, a gente vai encontrar nervos presentes nesse tecido, e a gente vai encontrar ele revestindo músculos, revestindo os nossos ossos, a gente encontra também revestindo órgãos, mas aqui a gente consegue ver esse tecido, é como se, por exemplo, a gente compra a carne bovina, a gente vê aquele tecido, aquela membranazinha meio que transparente, meio viscosa sobre a carne, aquilo ali é a aponeurose, e a gente percebe ela também ali entre a carne. Então, a aponeurose, a gente vai encontrar ela revestindo o músculo, a gente vai encontrar ela entre as fibras musculares e entre uma camada de músculo e outra. Além de ser um tecido altamente vascularizado, com vasos sanguíneos, porque os vasos sanguíneos que levam nutrientes às nossas células, tem nervos e também é um tecido que vai possibilitar o deslizamento entre os músculos e possibilitar com que as camadas musculares possam se deslizar entre si durante um processo de contração. Em relação à classificação muscular, a gente tem que observar algumas situações.
algumas características. A classificação do músculo vai envolver a situação em que o músculo se encontra, se é na parte superficial, se é na camada mais profunda, a forma do músculo, como que as suas fibras, as células musculares se organizam, se dispõem uma sobre a outra, qual é o ponto de origem, onde ele se originam, onde ele é inserido e qual a função muscular. São esses critérios que a gente utiliza para fazer a classificação dos músculos. Aqui é quanto à situação do músculo. Aqui a gente está falando de músculos da face, que são classificados como músculos superficiais ou cutâneos, são músculos que estão ali na parte mais superficial, os primeiros músculos que tem logo após o nosso tecido adiposo. Então, esse tecido muscular aqui é o tecido muscular mais superficial. Aí a gente tem os tecidos, os músculos profundos e subaponeuróticos, que são músculos que já estão abaixo dos músculos superficiais, que todos estão relacionados ao processo de movimento. Isso é uma característica da situação do músculo. Qual é a situação que o músculo se encontra? Ou ele está na sua parte superficial, ou ele é um músculo mais profundo. Essas são as situações que o músculo pode apresentar, superficial ou profundo. Superficial é que não tem nenhuma camada de músculo sobre esse músculo aqui. Profundo é quando é um músculo que já está abaixo de outro músculo. Então, isso classifica eles como profundo ou subaponeuróticos. Quanto à forma, a gente pode ter algumas formas de músculos. A gente pode ter os músculos longos, como por exemplo aqui o bíceps radial, que está sendo inserido aqui no nosso braço. A gente tem um músculo curto aqui da região do nosso carpo, aqui da região da nossa mão. E a gente tem os músculos largos, que é o diafragma, músculo extremamente essencial para possibilitar o movimento ali durante o processo da respiração. Então, é um músculo que auxilia no processo da respiração. Essas são as classificações musculares em relação à forma que eles podem apresentar. Então, eles podem ser longos, curtos e largos. Quanto à disposição da fibra, as fibras podem se organizar de 3 formas. Elas podem se organizar de forma transversa, como a gente vê aqui, a posição da fibra. Ela pode se organizar de forma oblíqua e ela pode se organizar de forma reta. Essas são as formas como elas podem se dispor uma sobre a outra. Então, a gente pode ter camadas de fibras que vão estar de forma transversa, forma oblíqua e forma reta, que é o músculo reto abdominal aqui que a gente consegue visualizar. Então, a gente tem um músculo transverso abdominal, oblíquo interno e oblíquo externo, que são músculos que as fibras estão sendo dispostas de forma oblíqua. Quanto à origem e inserção, vai ser exatamente a origem onde que ele pode se originar a partir de um ou mais tendões. Então, a gente observa exatamente isso, que a gente pode encontrar esse músculo sendo originado aqui como o bíceps radial, ele vai ser originado por 2 tendões. Então, aqui a gente tem um músculo bíceps radial, aqui um tendão, outro tendão, é a origem dele. O ponto de inserção dele, a gente consegue ver aqui a inserção aqui é um tendão, mas aqui a gente consegue ver a inserção desse músculo aqui que possibilita o movimento dos dedos, eles tendo mais de um ponto de inserção. Aqui é o ponto de origem, aqui é o ponto de inserção. E eles podem ter mais de um ponto de inserção, ou seja, a gente pode ter mais de um tendão ligado a esse músculo, prendendo ele a mais de uma estrutura óssea, possibilitando assim, quando esse músculo se movimentar, o movimento de mais de uma estrutura óssea. Aqui a gente tem a escápula, aqui a gente tem a clavícula, então tá tudo interligado nesse ponto de inserção durante o movimento que realiza com o braço.
Quanto à função, a gente pode encontrar 4 funções: agonista, antagonista, sinergista e fixadores. Agonista seria um movimento de contração. O antagonista vai realizar um movimento contrário à contração. Então, enquanto o bíceps radial está contraindo, o tríceps braquial ele vai relaxar. Eles vão realizar movimentos contrários. Então, agonista, contração, e antagonista, relaxamento. O sinergista ele vai ter a função de sustentar regiões aqui, como por exemplo no nosso cotovelo, sustentar regiões que têm a presença de cartilagem durante o movimento do músculo. Então, a função do músculo sinergista é possibilitar exatamente isso, possibilitar com que músculos que estão inseridos em regiões com pontos de cartilagem possam ter sustentação durante esse movimento. E o fixador é que vai dar fixação ao músculo durante os seus movimentos. Em relação às características do tecido muscular, a gente observa várias características. A gente consegue perceber que é um tecido altamente vascularizado, rico em vasos sanguíneos, então é um tecido que recebe nutriente próprio, ele não precisa de outro tecido para estar enviando nutriente para ele. É um tecido que tem contato com nervos, é um tecido inervado, então tem comunicação com o tecido, com o sistema nervoso. Qualquer tipo de músculo estriado cardíaco, músculo liso, músculo esquelético, vai ter essas características. Consome energia, são células que precisam de muita energia, por quê? Porque elas estão se movimentando, elas estão realizando contrações, possibilitando o movimento, e isso vai necessitar de muita energia para que elas consigam realizar essa função. Através dos movimentos consegue produzir calor para o nosso corpo, que é muito importante na manutenção da nossa temperatura, e ele fica preso, o músculo estriado esquelético vai ficar preso ao esqueleto através de tendões. Então, o músculo em si ele não se insere aos nossos ossos, ele depende do tendão, que é um tecido conjuntivo rico em colágeno para fazer a fixação dele aos nossos ossos. O que esse tecido muscular ele vai permitir? Permite a realização de movimentos, contrações rápidas. Então, a gente consegue realizar movimentos muito rápidos. Isso está realizado a contrações que esse músculo realiza, que é de forma muito rápida. Contração descontínua, que permite com que a gente possa realizar contrações, movimentos pausados. Contração voluntária, dependente da nossa vontade. Então, essas são as características do nosso sistema muscular. A gente focou mais um pouquinho na parte do sistema do músculo estriado esquelético, mas a gente vai, na próxima aula, a gente vai conseguir ver melhor algumas características em relação a esse músculo. Então, até mais!